Atlético pode deixar de jogar na Arena MRV por conta do gramado. No sábado, o Atlético ficou só no empate contra o Cuiabá. O terceiro jogo seguido sem vitória no Brasileirão. Mas além dos 2 pontos que ficaram para trás, um outro assunto tá rendendo e muito: o gramado da Arena. No mais novo estádio do futebol brasileiro, o campo de jogo não tem agradado quem tá pisando por lá. Melhorou nada, continua ainda muito ruim e a gente sabe que uma arena como essa, né, muito moderna, não pode ter um gramado como esse. O nosso time tem muita qualidade, é um time que também é grande. Com a estrutura que o Galo tem, não pode ter um gramado como esse. O tapete da Casa Nova tem incomodado até as visitas. Está sendo um jogo muito difícil, num gramado bem ruim. Na partida de sábado contra o Cuiabá, teve jogador fazendo as vezes de jardineiro. Mas a cena não é novidade. Desde o jogo de estreia, o gramado da Arena tem sido um problema. É um setor em que a grama de verão, ela morreu por conta de não receber a luz do sol, que bate muito pouco nessa região. A dificuldade com a iluminação natural levou a diretoria a cogitar a instalação de grama sintética. A gente está avaliando, né? A gente tem alguns aspectos legais também, tem um aspecto também de prazo para entrega e etc. Então ainda não está completamente definido. E justamente essas questões legais fizeram o Atlético descartar por hora a mudança. E o plano diretor que diz que para a área ser considerada permeável, ela deve ser uma área vegetada. E a grama sintética não é considerada vegetação. A decisão hoje da diretoria do clube é jogar 2024 com gramado natural. Bom para quem prefere a grama de verdade e bem cuidada para trabalhar. Minha preferência é grama natural, mas com certeza os gramados têm que estarem bons também pra gente praticar, né? Luzes artificiais compradas, trabalho de recuperação do gramado nas férias e no último intervalo sem jogos, tentativas de minimizar os danos que não parecem surtir efeito. Lógico que se fosse um gramado top, assim, ia nos facilitar muito. Teve quem tentasse fazer uma média, para não reclamar da própria casa. Gramado? O gramado tava muito bom, cara. Nosso gramado, pra mim, sensacional. E acho que temos que jogar em qualquer lugar, de qualquer forma. Acho que isso não tem que ser falado, não. Dá para compreender a gentileza do Daverson, mas o comandante atual e o artilheiro da casa garantem a diferença que o gramado pode fazer. Necessitamos um bom campo. Necessitamos de um bom gramado pela nossa proposta, pelo nosso estilo de jogo, pela saúde dos jogadores. Dos jogadores. Isso atrapalha muito o nosso jogo, atrapalha muito as nossas funções, tudo aquilo que a gente tenta propor, né, que faz no treinamento, e para fazer no jogo acaba dificultando bastante, porque a gente necessita da qualidade também do gramado, que é imprescindível para deixar uma partida de qualidade. E o Rodrigo Rocha tá lá no gramado da Arena. Gente, amanhã, Rodrigo, o jogo das oitavas de final da Conmebol Libertadores contra o São Lourenço vai ser na Arena. Mas aí, o jogo seguinte, o Galo tá estudando mudar de estádio. O que tá rolando? Estamos aqui no estádio, agora o pessoal tá preparando, a irrigação tá ligada, alguns funcionários da Arena estão passeando por aqui, conversando sobre a situação do gramado, tem um carrinho de obras com material, o pessoal tá cuidando. Mas a situação é a mesma de sábado, buracos, falhas no gramado, e por isso o Comitê de Futebol do Atlético, a diretoria do Atlético, conversa para levar o jogo de sábado contra o Fluminense ou para o Mineirão ou para o Independência. Isso ainda não tem resposta do Mineirão e Independência, não foram procurados por enquanto, a gente está aguardando esse retorno. Mas o jogo de amanhã, esse vai ser aqui na Arena do Atlético contra o São Lourenço, e até por isso, pelas condições do gramado, o Atlético pode ser multado em $15 mil pela Conmebol. E falando do jogo de amanhã, o Atlético precisa vencer o São Lourenço, né? O Milito pode contar com reforço? Quem que é? Tem um reforço que pode aparecer, Lages, é o Vargas, o chileno que estava sendo desfalques por causa de dores no joelho direito. Ele não jogou contra o Cuiabá também na última rodada, mas voltou a treinar com o grupo no treinamento de ontem, de domingo, e pode voltar a ser relacionado pelo Atlético para a partida de amanhã. Havia uma expectativa de uma volta do Hulk, mas essa está descartada. O Hulk segue ainda cuidando da lesão no estiramento na panturrilha direita. Só o Vargas, então, de reforço para o Milito. Marcelo Lages. Valeu, Rodrigo. Cuidado para não te molharem aí, ó.
Mas a questão do gramado tem dado o que falar e reverbera e repercute até na segunda-feira, 2 dias depois do jogo, né, Vini? Um abraço pra você. A notícia realmente é sobre o gramado, né? Até mais do que o jogo em si, reverberou muito mais a questão do gramado. Depois desse empate em 1-1 diante do Cuiabá, mais um tropeço do Galo jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas os jogadores voltaram a criticar bastante o gramado, deram muita ênfase que está muito complicado. O Atlético realizou, entre o jogo contra o CRB e o jogo do sábado, uma troca de 60% ali do gramado, pegou o material, uma grama que é utilizada na cidade do Galo, e acreditava que a situação melhoraria, mas não foi o que aconteceu. O gramado não melhorou e foi alvo, mais uma vez, de muitas críticas. E aí, no pós-jogo, na zona mista, o Paulinho rasgou o verbo, falou que era melhor até preferível jogar em outro estádio, e isso começou a ser levantado, os jogadores fazendo uma pressão até para que o Atlético levasse para outro lugar, e é o que vai acontecer, não para amanhã, porque não tem tempo mais. O jogo contra o São Lourenço pela Libertadores está confirmado na Arena MRV. O Atlético vai ter que se superar, não só contra um adversário que é difícil, mas também por essa questão do gramado. Mas o jogo pelo Campeonato Brasileiro do próximo sábado está confirmado, o Atlético acabou de confirmar, vai ser no Mineirão. Então, o jogo contra o Fluminense, mudando da Arena MRV para o Mineirão. O Atlético hoje ficou o dia inteiro conversando, a cúpula atleticana também com a CBF, várias reuniões, e chegaram então a esse consenso. O jogo vai ser no Mineirão. Por enquanto somente esse jogo, mas podemos ter novidades mais pra frente, quem sabe o Atlético até fazendo mais partidas fora da Arena MRV. Vou ler aqui rapidinho o que o Atlético postou foi em 5 minutinhos que o Atlético colocou aqui nas redes sociais. Tá dizendo que a partida entre Atlético e Fluminense do próximo sábado, pela 24ª rodada do Brasileirão, será realizada no Mineirão. O Galo optou pela mudança para preservar o gramado da Arena MRV, de modo que haja tempo hábil para melhoria das condições. Os donos de cadeiras e camarotes serão comunicados posteriormente sobre o resgate de ingressos. O Atlético ainda vai divulgar como que vai funcionar essa venda de ingressos, mas é fato que o Gigante da Pampulha volta a receber o Atlético como mandante. O Galo esteve lá recentemente contra o Cruzeiro como visitante, dessa vez vai ser o mandante da partida. A gente tem o áudio gravado na zona mista pela nossa equipe de O Tempo Esportes da conversa com o Paulinho. Não foi registrado em vídeo, mas temos o áudio. Inclusive, Leandro Colombo, Pedro Faria também estava na cobertura para o portal O Tempo Esportes. Vamos ouvir novamente, né, a declaração do Paulinho. É só um trecho, porque ele fala de gramado por cerca de 2 minutos. Mas eu acho que a parte mais contundente do áudio é justamente a reta final desse áudio, em que ele fala: qualquer outro estádio da capital é melhor do que a casa do Galo. Vamos escutar. O gramado tira um pouco a qualidade do nosso jogo, né? A gente que propõe muito com a bola no pé, tira um pouco a qualidade da partida em si. É muito ruim, você vê que o jogo não fica vistoso e dificulta muito a nossa produção. O jogo acaba ficando muita disputa de segunda bola, muita bola alçada, muita bola no alto. Hoje teve um gol, ele saiu. Infelizmente a gente está tendo que lidar com isso, né? Como eu falei, a gente tem que rever bastante isso aí, essa situação do gramado, para poder a gente nos ajudar mais ainda a melhorar nos jogos. Quem sabe trocar de estádio, a gente pode jogar em outro estádio, tem o Independência, tem o Mineirão. Enfim, acho que qualquer um dos outros 2 estádios ali que tem em Belo Horizonte vai nos ajudar mais do que a Arena está nos ajudando hoje. Pois é, gente. Ô, Lélio Gustavo, queria começar perguntando a você, já vou chamar de Mara também, que apurou sobre essa questão aí da troca do palco do jogo do fim de semana. Lélio Gustavo, você acha que o Atlético ele errou no planejamento de inauguração da Arena MRV? Por que eu te pergunto isso, Lelão? Porque o problema com o gramado, ele vem desde a inauguração do estádio no ano passado. Vocês se lembram? A estreia em jogos oficiais, né? A inauguração da Arena MRV em um jogo oficial foi a vitória sobre o Santos. Isso. Por 2-0. E o gramado já chamava atenção lá, em setembro do ano passado, né? Tinha tido um show antes, não foi? O Sim. show antes foi antes da inauguração, não foi? Eu acho que foi. Eu não lembro ao certo dia. Eu sei que o Paul McCartney foi depois.
Depois. Mas teve o Galo Legends e tal. Das lendas. Alguns Isso eventos, aí. né? E aí, Leilão, você acha que houve um erro nesse planejamento de inauguração? Poderiam ter segurado um pouco mais? Houve uma correria muito grande para o Atlético inaugurar rapidamente o seu estádio, né? Até por questões financeiras que muito se discutiu há um ano praticamente, né? O quê? Foi 28 de agosto a inauguração? Nem lembro. Olha. Hein? Sim, a 28, inauguração. Né? Uhum. Pois é. Então, cara, no primeiro jogo contra o Santos já foi um destaque negativo. O gramado. E a gente tá falando de um ano. E eles não conseguiram resolver esse problema até hoje. Aí me perdoe, né? Quem administra o estádio é muito incompetente, pô. Mas os estádios, a arena, eles estão dando problema. O do Inter não dá. O do Corinthians também não. Sabe? Porque foi tudo resolvido. Em alguns outros estádios foi resolvido com a implantação da grama sintética. E o Atlético teve, depois de todo o período, que a rigor teve um show ali da Ivete Sangalo e depois o show do Paul McCartney, que estava previsto para depois do campeonato, mas o campeonato foi encerrado alguns dias depois. 2 dias depois ou 3, né? Extrapolou a data que tinha sido determinada. Então, não há mais desculpa. Tem que parar e corrigir o erro. E aí, o Atlético tem a opção de jogar no Mineirão. Vai lá. E não adianta o torcedor em rede social, quem paga aluguel é o Cruzeiro. Pois é, mas o Atlético vai ter que pagar também. Sabe por quê? Porque quem administra o estádio não teve competência para fazer o mínimo ali, que é ter um gramado decente para jogar. É isso. Então, agora aguenta. E por mim, já jogaria lá amanhã contra o São Lourenço, para falar a verdade, viu, Rafa? Agora, Paulinho, vai lá pro Mineirão, você vai parar de perder gol na cara do goleiro, né? Isso é que o torcedor também tá querendo saber. Mas você tá certo. Tinha que cobrar mesmo. Mas você vai ser também cobrado. Porque um jogador caro e da sua categoria não pode perder os gols que você tem perdido. Só pra lembrar. Ô Di, agora tem uma outra questão que realmente é chato pro Atlético. Eu entendo o lado de ser chato você inaugurar a sua casa e depois ter que voltar atrás e pedir pra jogar novamente, né, no Mineirão, que foi sua casa por muito tempo, mas, agora a gente tem a casa própria, Maoi, né, com todo respeito ao Silvio Santos aqui, não é uma situação confortável. Agora, custa assumir que errou no planejamento? Dói, Dimara, a gente assumir que errou? Não. Né? Até porque você chega num limite, que é esse limite que o Atlético chegou, e que não teve mais como, né, segurar essa história. Desde pela manhã a gente está apurando tudo isso, né? E conversando com muita gente, CBF, Atlético, América. E na nossa apuração, nós descobrimos que na semana passada o Atlético já tinha feito contato com o América, com o Independência, não oficial, mas perguntado ao Independência se a data desse jogo contra o Fluminense estaria livre, né? Porque o América tem outros eventos que acontecem no Independência, que não só o futebol. E foi respondido ao Atlético que estaria livre. Ou seja, desde a semana passada já se discutia essa possibilidade. Por quê? Nessa mudança do gramado do Mineirão, eles mudaram alguma forma ali na grama também. Além de ter trazido uma grama do CT, como o Vini falou, eles também mudaram o tipo de areia que colocam. Colocaram uma areia mais fina para ajudar a grama a crescer mais, né? Só que isso aí que eles acharam que de imediatamente estaria resolvido já para a última partida que aconteceu, não. Vai haver um tempo, essa grama precisa de um tempo para recuperação. Então, eles já estavam desde a semana passada discutindo. Hoje discutiram desde de manhã essa situação. Eu cheguei a falar com a CBF agora há pouco, eles já tinham informado a CBF, porque hoje era o último dia, que eles queriam mudar e que a ideia era levar para o Mineirão, e foi o que acabou sendo confirmado agora há pouco pelo Atlético, a mudança para o estádio. E eu também cheguei a questionar, porque a gente estava até conversando pelo nosso grupo, né?
Rafa. E você falou assim, mas como é que eles vão fazer com o camarote, né? Cadeira cativa. Cadeira cativa, não sei o quê. O Atlético vai informar daqui a pouco e me parece que já aconteceu um caso desse, aí eles reservaram um pedaço específico, não sei se for roxo do Mineirão, para o pessoal de cativa. Eu não lembro o setor, mas foi Dali São Paulo ano passado. Isso. Aí me parece que deve ser o mesmo esquema a ser usado. E pode realmente ser que não seja só para esse jogo, que vai demorar um pouquinho para recuperar. Mas eu queria só falar uma coisa dessa questão de planejamento, né? Ô Rafa, deixa eu te dizer, você vai comprar um apartamento e aí você vai lá quantas vezes no apartamento? 3, 4, para olhar onde que bate sol, onde que não bate sol, se nascente, é poente, é poente, para que jeito que lado, que vai, que não sei o quê. Gente, isso foi um erro de construção. Alguém planejou esse estádio com a sombra na grama. Não tem fotossíntese, não tem jeito dessa grama, não tem como. É uma, né? Eles colocam lá, eu entendo o esforço que se faz, mas o planejamento da construção, de onde ficaria o gramado e como é que foi, isso está errado desde o primeiro dia, desde a hora da construção desse negócio. Então, a situação é que o Atlético precisa resolver um problemão, e eu não vejo, eles estão consultando especialistas e tudo mais, mas eu não vejo outra saída a não ser a grama sintética. Não vejo, porque não vai pegar, não adianta. Daqui a pouco já começa tudo de novo, né? Não vai pegar esse negócio. Você vai ter que fazer, nem que seja uma mista, tá? Apesar de eu achar que a mista também, ela precisa fazer fotossíntese, aí também acho que não vai dar certo. Eu acho que é preciso um estudo para realmente resolver a situação. O estádio daquele tamanho, né? Que é a casa do Atlético, e aí a principal coisa dele, que é uma condição de jogo para os jogadores do Atlético, o gramado, ele não tem essa condição. Verdade. Vini, mais algum ponto dentro desta questão, como diz o outro? Chama atenção, Rafa, como que nos comentários de vários atleticanos, diante dessa postagem oficial do clube, muitos gostando bastante dessa mudança, tá? Muito, eu fiquei impressionante com isso. Pessoal, que saudade do Mineirão, de volta à verdadeira casa do Galo, que aspas para as mensagens dos torcedores. Então, muitos, né, ainda chateado com essa questão da Arena MRV, não só do gramado, mas questão de acústica, logística, vários dizendo, agora sim vou voltar ao estádio. Então, boa parte da torcida atleticana celebrando essa mudança do jogo contra o Fluminense. Só para falar um pouquinho... Só uma coisinha, o pessoal pode entrar lá no portal, quando a gente divulga essa matéria de manhã, a nossa matéria no portal falando que iria para o Mineirão, ela tem muitos comentários atleticanos, muito, e de lá, desde de manhã, que ainda não estava confirmado, mas a gente já tinha essa noção, eu fiquei impressionada que as mensagens são todas falando bem do Mineirão. É uma coisa que vai valer um trabalho do Atlético também depois disso, né? Porque para trazer de volta os jogos para a Arena também, né? Do torcedor ter uma consciência aí de que a casa do Atlético, a partir, né, da data da inauguração, de um ano atrás, é a Arena MRV. Isso, com certeza. Sobre o calendário, é o seguinte, o Atlético, depois do jogo contra o Fluminense, ele sai para jogar 2 jogos fora de casa. E aí ele volta no dia 22 de setembro para receber o Bragantino. Inicialmente, essa partida marcada para a Arena MRV. Só que tem um sorteio da Copa do Brasil, que acontece amanhã. Então, se o Atlético for sorteado como mandante para o primeiro jogo, ele atuaria no dia 28 de agosto. Se ele decidir a parada em casa, se o segundo jogo for em casa, será no dia 12 de setembro. Então, depois do jogo contra o Fluminense, pode ser que o Atlético tenha que voltar a jogar em casa no dia 28 de agosto pela Copa do Brasil. E aí vai ficar essa questão, se o Atlético vai ter tempo para consertar, para arrumar a situação do gramado na Arena MRV, ou se vai mandar mais alguns jogos no Mineirão. Tem um ouvinte aqui, o Jonatas J.O., o estádio do Grêmio tem mais de 11 anos e nunca deu certo o gramado lá. Eu confesso que eu não acompanho todo santo dia a Rádio Gaúcho, Sala de Redação, ou a Guaíba, ou a Grenal, ou a Bandeirantes, que eu sei que são as rádios que transmitem futebol lá. Mas pode ter certeza, viu, Jonas? Eles devem bater nessa questão aí do gramado da Arena do Grêmio, que é um estádio, né? Padrão FIFA, como dizem por aí. Inaugurado ali perto da época de Copa das Confederações, Copa do Mundo, a nova casa do Grêmio, pode ter certeza que eles devem reclamar disso lá no Rio Grande também. E o do Internacional, que estava embaixo d'água, um verdadeiro pântano, até peixe tinha no gramado do Beira-Rio,
Eu tive lá no passado num jogo do Inter pela Libertadores, numa viagem pela KTO. Velho, os caras estavam com o estádio inundado há um mês. O gramado do Beira-Rio está um tapete. Será que não tem como pegar uma consultoria com alguém que cuida desses gramados? Tipo da Arena Corinthians, que o Lélio já elogiou aqui, do Independência, que tá um tapete. O Gel, que cuida daquele gramado do Independência, Sim. que é um tapete. Faz a pergunta, Gugel, o que você faz? Eu acho que o maior problema é a questão do sol. Mas pode ser, dentro da experiência do Gugel, que ele tem alguma solução Sim. ou alguma coisa sobre quando não tem sol. E aí, Gente, como é que faz? tem várias empresas especializadas Não é? nisso. Enfim. Galo, galo.